Brasil. Olá, meus amigos, olá, bradistas. Estamos começando hoje mais um Checkmate, o programa de estratégia aqui na Rádio Conservadora, a primeira rádio conservadora do Brasil. E o Checkmate, vocês sabem, você que está chegando aqui pela primeira vez e não sabe, é um programa que acontece todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas. E nós tratamos aqui do tema estratégia, seja na ótica individual, empresarial ou política. O objetivo do programa é ajudar ao público conservador a ampliar a sua visão sobre o pensamento estratégico, caminhos estratégicos, de modo que ele possa, na sua vida pessoal, na sua vida empresarial e principalmente política, agir com prudência, agir com cautela e principalmente agir em prol de resultados. Afinal de contas, nessa guerra cultural na qual nós estamos envolvidos, nós precisamos sim de resultados. E o tema hoje, como eu já venho falando, que eu vou trazer um pouco da temática do empreendedorismo, a gente vai falar sobre empreendedorismo e liberdade. E dentro disso a gente vai falar um pouquinho sobre como inovação, como a gestão são recursos, são ferramentas que estão a serviço da liberdade. E para dividir hoje a bancada comigo, eu estou aqui com o Tiago Laranjeira. Corta para ele aí, diretor. Pronto, botou na geral, pronto.
Esse Não, cara vocês vão ter assim o prazer de conhecer e eu acredito que as ideias que a gente vai debater aqui, falar aqui um pouquinho, vão abrir a mente de muitos conservadores para perceber como é que a gente precisa jogar no mundo de hoje. Tiago, seja bem-vindo, amigo. Gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público, falasse um pouquinho da sua formação e da sua experiência profissional. Pronto, fala galera, sou Thiago Laranjeira, mas pode falar apelido? Pode. O pessoal me conhece como Bolinho, lá nas redes sociais eu também estou lá como Bolinho, Thiago Bolinho Laranjeira. Eu cursei 2 engenharias, fiz engenharia mecânica e engenharia da computação, né? E depois disso eu comecei a empreender, sempre, na verdade, como eu estava te contando um pouco antes aqui no início da nossa conversa, eu trabalhei numa empresa por muitos anos e quando eu saí dessa empresa, que eu ainda estava fazendo faculdade, eu resolvi empreender, né? Na verdade, até um pouco antes de sair dessa empresa, o sistema dessa empresa, eu e um sócio meu, a gente que desenvolvia, e aí foi pegando, fazendo site, fazendo aplicativo, fazendo, né, outras coisas relacionadas ao web design. E eu que tinha esse background de computação, de engenharia da computação, programação, fui migrando cada vez mais para a área de design, né, de arte. E hoje o que eu tenho é um estúdio de jogos, né, aqui em Salvador. Na verdade, eu não faço os jogos inteiros, mas eu faço a parte visual dos jogos, o outsourcing, né, a terceirização da arte dos jogos. E, paralelo a isso, eu faço arte para outras coisas também, né? A mesma coisa o mesmo 3D que a gente faz para jogos, faz para filmes, para efeitos especiais, para coisa de música, tipo projeção mapeada de palco, ou alguma coisa para um clipe, efeitos especiais para um clipe. E também impressão 3D, que inclusive a gente vai falar um bocado hoje aí. Me diga uma coisa, Thiago, eu tenho uma curiosidade em relação a isso. Você fazer, por exemplo, um pequeno VT, com tipo um desenhozinho animado de 1 minuto, que o pessoal fala assim, 1 minuto e tal. É uma produção complexa, é algo difícil, é algo que você, tipo assim, depende. Posso começar já, né? Pode. Então vamos lá. Eu vou começar falando assim já de custo, porque o custo, ele, querendo ou não, a gente define já uma complexidade da coisa. Perfeito. Uma coisa cara normalmente é mais trabalhosa, mais difícil. Perfeito. O segundo de animação, as pessoas cobram entre 180 a 250 reais. Né? 1 segundo? 1 segundo de animação. Então vamos dizer que você vai fazer 10 segundos, aí já é 1.800 reais entendeu? 2.500 reais. Se for 100 segundos, que é 1 minuto e meio, Pô, massa. então, é mais ou menos assim que o mercado funciona. Agora, o porquê que eu tô falando disso, né? Porque existem vários tipos de animação. Desde as animações tradicionais, clássicas, como estilo Disney, né? Que é Sim. quadro a quadro, frame a frame, ilustrado e tudo mais. E hoje existe animação gráfica, de computação gráfica mesmo, né? Que não é manual, não é tradicional. Aquela sobreposição de folhas passada rápida, né? Sim. E por ser computacional, você deve imaginar o processo que vai por trás, né? Então são várias etapas. Desde coisas que a gente vê aqui no nosso mundo de publicidade, propaganda, que é equipamento de filmagem, a gente tem que casar a configuração. Por exemplo, se for um filme live action, como sei lá, cenas de Avatar, que tem computação e pessoas interagindo ao mesmo tempo, Avengers, né? Então, vai ter um profissional que vai cuidar só do matching de câmera, para a câmera que foi filmada ter a mesma perspectiva, mesmo foco, mesma abertura de captura de luz que a simulação no computador foi feita. Vai ter a galera de modelagem, vai ter a galera de textura, vai ter a galera de animação de fato, que é quem vai fazer o personagem se mover ou as coisas acontecerem, né? Então, assim, é uma mega produção. Claro que se você for falar, por exemplo, eu quero fazer um logo, uma abertura de um logo. Essa abertura é uma coisa simples, né? Que você não vai demorar mais do que, sei lá, 15 dias para fazer. Mas se for uma coisa bastante complexa, eu quero fazer um personagem e desse personagem eu quero... Como, por exemplo, hoje eu recebi uma mensagem de um... Pode falar sobre... Fazer uma propaganda aqui sobre uma empresa, por exemplo? Pode. Pode? Pode. A gente vai falar sobre empreendedorismo, naturalmente a gente vai falar sobre marketing, e eu faço um curso do Ícaro de Carvalho, que é conservador inclusive também, que é o Novo Mercado. E ele abriu lá no Novo Mercado agora um mercado de trabalho. Os profissionais se cadastram, botam lá as coisas que eles fazem, né? E as pessoas lá de dentro, os 30 mil alunos que ele tem, procuram uns aos outros, né? E eu fiz isso ontem mesmo eu já recebi proposta de trabalho. Uma cardiologista que tem que tá fazendo... Ela
tem um treinamentozinho que fala sobre como resolver problemas. Ela é meio coach, é cardiologista, mas é meio coach. Sim. E ela querendo fazer um serviço de um personagem, de um rinoceronte, dizendo um rinoceronte, um domador de rinoceronte. E o rinoceronte representa os problemas da vida, né? Então esse rinoceronte e o domador vão aparecer em várias cenas diferentes, em várias situações diferentes. Então, assim, para esse tipo de trabalho, você vê que não é um trabalho hollywoodiano, mas também não é uma animação simples de logo, uma entrada de um logo. Então, não é uma coisa que tão preto no branco, tá ligado? São várias etapas, vários níveis, muitos profissionais. Claro que tem gente que é generalista, faz tudo sozinho, e tem gente que precisa de uma equipe toda para fazer. Pô, desculpa a prolixidade aí, viu? Eu falo bastante. Mas realmente essa ideia do curso foi sensacional. Foi R$150 a R$180 por segundo. Já mostra aí a complexidade de como é que a coisa funciona. E é um mercado que está em ascensão, né? Surgiu agora e, pelo menos aqui no Brasil, vamos assim dizer, aqui chega tudo, demora para chegar, mas vamos ao que interessa, né? Uma das coisas que a gente vai falar hoje aqui, por exemplo, é impressão 3D. Impressão 3D é uma revolução. E qual é, na sua leitura, Thiago, o maior impacto que a impressora 3D vai gerar na sociedade hoje que está aí adentrando essa quarta revolução industrial? E como é que você enxerga a impressão 3D também como uma arma, vamos assim dizer, a lutar contra os grandes oligopólios aí que dominam o mercado como um todo? Bom, vamos lá, são duas perguntas, né? Perfeito. Primeira parte sobre a influência da impressão 3D no geral, hoje em dia, né? A ascensão do mercado da indústria 4.0 e tudo mais. A impressão 3D a gente chama de uma coisa chamada manufatura aditiva, tá? Por quê? Porque a impressão 3D, na verdade, ela é uma impressão 2D que acontece em camadas. Perfeito. Então, se a gente pegar... Posso aproveitar para mostrar aqui, dar o presentinho que eu trouxe? A Gladys tem flag aqui pra gente da Brado. A impressão 3D, você vai perceber aí que... Olha assim de lado, assim, não. Sim. Isso é. Você vai ver que tem linhas que são camadas. Eles não vão conseguir ver lá, não, mas você vai perceber. Tô vendo aqui. Aqui na lateral. Sim. Tá vendo as linhas sobrepostas? Sim. Então, é uma impressão 2D feita em camadas. Então, ele vai imprimir o primeiro perímetro, depois ele vai subir um degrau, vai imprimir o segundo perímetro, assim sucessivamente. De forma que, por exemplo, se eu estivesse imprimindo esse microfone aqui, de baixo para cima, eu teria um perímetro menor aqui embaixo, ele preencheria essa primeira camada, iria subindo, de forma que ele ia fazendo toda a peça, tá? Perfeito. Então, o que é que acontece? A manufatura aditiva, por ela ter esse formato de operação, você consegue imprimir coisas que você não conseguiria fazer por outros métodos. Então, existem alguns tipos de geometria, alguns formatos de objetos que você não conseguiria fazer, por exemplo, por molde ou por usinagem, né? Então, a impressão 3D ela já abre portas nesse primeiro aspecto. Perfeito. Que é o aspecto de fazer coisas que não seriam possíveis se não fossem impressas. Justamente pela sedimentação de camada a camada, você consegue, por exemplo, fazer coisas que são emaranhadas, entrelaçadas. Entende? Perfeito. Outro aspecto da impressão 3D que abre muitas portas é o aspecto de você ter uma prototipagem rápida. Então, antes você ia fazer um design industrial de algum produto, né? Isso aqui é um design industrial, esse tripé é um design industrial. Tudo que a gente vê, uma câmera, tem um design industrial, um sapato. Então, antes você tinha que fazer esse design industrial, mandar para a China, os caras iam fazer com as máquinas deles lá, né? Talvez até com impressão 3D e a gente nem soubesse. E depois você ia receber esse produto. Então, a iteração do design, de você criar coisas, de você fazer coisas, terminava que ficava um processo custoso, né? Você tinha que fazer tudo isso contratando, terceirizando pessoas. Hoje em dia você faz de casa. Eu abro o computador, modelo uma peça, mando para a impressora, imprimo, testo. Minha esposa, por exemplo, ela é dentista. E aí, a gente abriu a clínica tem pouco tempo, um ano, 2 anos, e a gente não tinha todos os equipamentos ainda. Por exemplo, raio-x digital, não tinha. Então, tinha raio-x manual ainda. Então, ela tinha vários problemas relacionados a raio-x. Tipo, eu preciso secar as películas de raio-x. Aí, eu imprimo uma bandejinha que bota os raio-x em pezinhos para ela secava todos os raio-x. Então, assim, essa facilidade de você não apenas ter acesso a coisas que você não teria para comprar no mercado tradicional, você não vai achar um secador de raio-x.
Entende? Verdade. Os dentistas botam uma cordinha, que nem fazia com fotografia, né? Com os grampinhos, pendurando as películas de raio-x e é um negócio arcaico. Então, assim, traz benefícios de você conseguir fazer coisas que você não teria acesso para comprar, traz essa questão da prototipagem rápida e, enfim, se eu for continuar falando, não vou parar de falar. Uma ferramenta, pelo que você falou aí, que está muito favorável ao aumento da produtividade e o aperfeiçoamento do processo. Com certeza. Porque também você pode criar uma série de ferramentas, recursos que vão ser até muitas vezes específicos ao seu negócio, ao seu modelo de processo, e que vem uma ideia e que você consegue materializar ela na prática. Isso, bem exatamente. Bacana. Posso mostrar uns outros exemplos aqui? Pode. Eu trouxe aqui alguns outros exemplos. Por exemplo, e aí tem vários conceitos interessantes sobre impressão 3D. Um desses conceitos é o print and place, que você imprime a peça já no formato. Deixa eu mostrar primeiro aqui, ó. Impressão 3D tem muita coisa também decorativa, tá? Certo. Então essa é uma peça, por exemplo, decorativa. Um cachorrinho aqui não sei se vai dar pra ver aí. Um cachorrinho impresso em 3D, que é só brinquedo mesmo, tá? Mas acontece que a gente também imprime peças que são funcionais, né? E é leve? É leve, É porque a gente também define a... Matéria-prima. Não, a matéria-prima, claro. Mas não apenas isso, como se essa peça é maciça ou oca. Não existe macicidez, não existe... Como seria uma palavra? Perfeito. Entendeu? Então eu consigo definir, por exemplo, a largura das bordas da impressão. Eu posso definir o quanto de preenchimento ela vai ter. Massa. Eu posso definir a altura dessa camada. São vários parâmetros que a gente vai fazendo. Essa é uma outra peça, por exemplo, que é um teste de calibração. É um cubo. Deixa eu botar aqui com fundo transparente que vai ver melhor. Legal. É um cubo de estresse que a gente faz para testar as configurações da impressora para imprimir sem suporte, né? Para ver se está tudo perfeitinho. Tudo perfeitinho, exatamente. E essas peças aqui são umas peças que a gente usa para suporte de celular. Então essas duas peças imprimem assim deitadas. Sim. E aí aqui ela mesma já desmonta e você pode usar aqui, ó. Perfeito. Essa é por trás, deixa eu te mostrar. Aqui assim? Isso, e vira todo aqui. Pronto. Ah, que legal. Tá vendo? Então eu consigo, por exemplo, aqui, ó. Vou botar aqui na primeira. O celular e aqui o Kindle, por exemplo. Bota ali. Oh, então massa. esse tipo de encomenda, por exemplo, eu faço muito quando empresas que entregam o tablet para alguma coisa, né? Que precisam, a gente dá de comodato para o cliente os tablets. Aí eles querem fazer uma propagandinha com um suporte. Legal. Aí eu faço suporte, boto a marquinha dele e tudo mais, entendeu? É bem bacana. Ó, diretor. Faz bastante. Até aqui, ó, pra você falar que é pra olhar o chat da treta aqui, ó, tá vendo? Você tá lá fazendo um programa, a gente tem aqui o chat da treta, né? Que todo dia tem uma treta no chat, né? Dos nossos bradistas que nos acompanham aí. E aí você acompanha aqui, show de bola, sensacional. E as possibilidades são realmente infinitas. Né? Por exemplo, olha que bacana aqui, ó. Aqui atrás do meu celular eu tenho um QR Code. Então a gente está conversando aqui, você pergunta, pô, Bolinho, o que é que você faz da vida? Aí eu falo, pô, velho, escaneia aqui meu QR Code. Aí você escaneia, vai abrir um link com 4 outros links. E esses 4 links mostram, tem o estúdio de jogos, tem a página de impressão 3D, tem a clínica de minha esposa, tem isso, tem aquilo, tá ligado? Então, isso facilita muito. Agora, na pandemia, por exemplo, saiu um pouco desses QR Codes para restaurante. A galera bota na mesa do restaurante e você não precisa ficar trocando cardápio, né? Então, assim, são soluções que você vai adaptando de uma área para outra e tem muitas aplicações práticas. Vocês já perceberam que o cara, além de um engenheiro aqui, um nerd, o cara é um mercadólogo e marqueteiro sensacional, né? Eu gosto. Você se considera um nerd, cara? Demais. Eu sou a pessoa mais nerd que eu conheço. Se alguém for mais nerd do que eu tô desafiando aí pra uma batalha de nerdice. Poxa, massa, seria massa. E você gosta de jogos? Eu faço jogos. Olha pra isso. Tá vendo? Faço jogos. Rapaz, a disputa vai ser grande aí. Botar Paulo Cogos aí com ele aí. Paulo Cogos, outro libertário também. Voltando aqui à questão, por exemplo, isso aqui, a possibilidade, a autonomia, vamos dizer assim, que a impressora 3D gera para o indivíduo, é uma ameaça às grandes corporações? Você enxerga isso dentro dessa perspectiva da nova revolução? Não ainda. Não ainda. Não ainda, porque a impressão 3D não é uma tecnologia plug and play.
Não é uma tecnologia como... Vamos lá. Você tem um documento, você quer imprimir esse documento de Word. Você vai em qualquer computador, abre seu e-mail de qualquer lugar do mundo e em qualquer impressora você vai imprimir exatamente o mesmo documento. Perfeito. Pronto. Na impressão 3D isso não existe. Na impressão 3D, para cada objeto que eu vou imprimir, eu tenho que recalibrar a impressora para essas configurações do objeto. Então, esse objeto, por exemplo, que tem partes móveis, eu tenho que ter uma tolerância de espaçamento um pouco mais calibrada para que as partes não grudem, não fiquem coladas. Entende? Porque como ele imprime por camada, ele imprime primeiro a primeira camada, depois a segunda, depois a terceira. Nessa primeira camada aqui, se eu não calculo essa tolerância direito, você vê até que essa peça aqui não está tão bem impressa. Porque, Perfeito. Vocês não vão conseguir ver, mas aqui tem um pouco de abertura. Quer dizer que na hora de imprimir, ele já imprime com essas peças montadas aí desse jeito aí. Ele imprime dessa forma aqui. Primeiro a primeira camada, depois a segunda, a terceira, Com até que essa- as últimas camadas vão ser só essas partezinhas pequenininhas aqui. Com essa parte já móvel, flexível. Isso, exatamente. Na verdade, quando você tira da impressora, você vai dobrar ela vai... Então, De para cada impressora, você teria que configurar o seu modelo 3D, a impressora... Para cada modelo, você tem que configurar a impressora. Ah, perfeito. Então, para cada modelo, eu tenho que configurar a impressora. Isso, é. Não a impressora de fato, né? Você bota o modelo num programa que a gente chama de fatiador, e ele vai pegar esse modelo 3D e vai fatiar nessas diversas camadas que a impressora vai imprimir. Então, ele vai fatiar a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, e a impressora vai desenhar o perímetro. Porque como é que funciona a impressora 3D? Só para quem nunca viu, entender de forma rápida aqui. A matéria-prima é um rolo, que é o carretel. Certo. E esse carretel, você bota na impressora, e a impressora tem 4 motores. O primeiro motor é o que está pressionando o carretel, o filamento, e empurrando esse filamento lá para o bico da impressora, que está quente. Aí esse bico está a 300 graus. E aí, quando esse material, esse polímero, que normalmente é plástico, vários tipos de plástico, ABS, PLA, etc. Quando ele chega no bico da impressora, a impressora tem os outros 3 motores, que é o X, o Y e o Z, que é profundidade, largura e altura, que mexe esse bico numa certa ordem que vai derretendo o plástico e conformando o material até chegar num formato tridimensional. Só que esse processo demora horas. Por exemplo, esse cachorrinho aqui demora o quê? 7 horas para ser impresso. Essa peça aqui demorou 10 horas para ser impressa. Essa outra ali é menorzinha, mas pelas configurações que eu tenho que imprimir mais lento, ejetando menos material, numa temperatura mais controlada, também demora coisa de 5 horas para fazer. Então, assim, cada peça... É um projeto que envolve uma série de cálculos e uma série de análises aí. Envolve uma tempo até... o tempo de, vamos dizer assim, de esfriamento da matéria-prima. Com certeza, com certeza. Diferentes materiais têm diferentes processos de serem impressos. Por exemplo, esse material aqui, você vê que ele tem um brilho diferente. Esse material é PLA, ele é base de milho, inclusive. Certo. O agronegócio Produz matéria-prima para isso aqui. Então, o PLA ele é biodegradável. Já o ABS, que são esses outros materiais aqui, eles não são biodegradáveis, mas eles têm muitas outras vantagens que o PLA não tem. Por exemplo, eles aguentam mais temperatura. Se eu pegar esse cachorrinho aqui e eu botar ele no sol, ele vai deformar. O ABS não, porque ele aguenta mais temperatura. Em compensação, ele é tóxico. Você não pode fazer, por exemplo, um copo e beber num copo de ABS, mas no de PLA você pode. Então, são diversas aplicações, diversos tipos de utilidades. Cada objeto, cada modelo vai ter uma necessidade. Em termos de custo, muito barato. Custa... Não posso nem falar muito barato, senão ninguém vai comprar comigo com preço. Um auá aqui, rosa desse aqui. Aí não passaria de R$15. É barato, realmente. Porque depende muito da aplicação da peça. Nesse valor de R$15, não está, evidentemente, incluso a arte. Não. Aí existem diversos sites online com bibliotecas imensas de arquivos que você pode baixar esses arquivos de graça ou comprar de outras pessoas, que inclusive é um pedaço do que eu faço. Eu pego também arquivos que eu modelo, boto online para vender. Perfeito. Entendeu? Então, assim, são múltiplas abordagens, múltiplas... E o que é que a gente acha, Thiago, nessas bibliotecas aí, mundo afora? Tudo, até arma. Até arma? Até arma. É mesmo? É. Arma Graças a feita Deus. com... plástico? Com Vamos plástico. chamar assim de plástico? Com plástico. E atira, funciona? Atira, funciona. Diretor, você tem aí, diretor, o vídeo para poder... Acho que eu mandei até no grupo do WhatsApp aí da Hora 360.
Pronto, você sinaliza aí. Tem até a Plastikov, que é a AK de plástico. E funciona? Funciona. É sério Funciona. isso? Funciona, é uma arma como qualquer outra. É claro que não todas as partes serão impressas em 3D. Perfeito. A munição não vai ser impressa em 3D, as molas não vão ser em 3D, o cano da arma também não vai ser em 3D. Pode ser em 3D? Pode ser em 3D, mas não vai ter o que você espera de uma arma, que é o quê? Uma durabilidade, uma segurança, né? Mecanicamente estável. Agora, todas as outras partes, o corpo da arma, o frame que a gente chama, pode ser feito impresso em 3D sem nenhum problema. Então quer dizer que a impressora 3D realmente Traz liberdade. traz a liberdade. Faz a liberdade cantar. No caso, para que aqui no Brasil a impressora 3D ela já existe assim mais ou menos assim para o mercado, para o cidadão comum tem quanto tempo? Não é uma coisa recente, mas também não é uma coisa antiga. Certo. É porque o que aconteceu foi o seguinte, China, né? Os caras da China, eles... Deixa eu retroceder um pouquinho aqui, só para não me atrapalhar no raciocínio. Dentro da nossa discussão filosófica sobre liberdade, etc., tem uma coisa que a gente chama que a gente discute sobre propriedade privada, né? Sim, e dentro da propriedade privada a gente discute sobre a propriedade intelectual. Sim. E para quem mexe com programação, sabe que dentro da propriedade intelectual tem coisas que a gente chama de software livre, etc. Então, existe a impressão 3D, ela foi desenvolvida com base em software livre, né? Com base em voluntarianismo. Pessoas que se associaram para construir algo bacana que ia solucionar um problema deles. Feito isso, o que a China fez? Pegou toda a base tecnológica e criou diversas empresas que fazem impressora 3D, reduzindo muito o custo. Então, por exemplo, os caras que fizeram a impressão 3D chegar para o público comum são os caras da Prusa. Sim. Então tem um cara chamado Joseph Prusa, fantástico, sou fã do cara, tem minha idade, 30 anos, um pouco mais, 35 talvez, e bilionário hoje, simplesmente porque tornou a tecnologia de impressão 3D algo de industrial, de uma coisa que precisava de máquinas enormes, ocupando o tamanho dessa sala aqui, para uma coisa doméstica, né? Então, quando esse cara fez isso, a China, ele deixou o projeto dele open source, né? Código aberto, todo documentado, e a China criou diversas empresas. E o custo, só para você ter noção, uma impressora dessa da Prusa custa $2.500, a da Creality, que é a empresa chinesa, custa $189. Tá ligado? Entrega a mesma qualidade. Não vou dizer que é a mesma máquina. A Prusa tem diversas funcionalidades que a Creality não tem, mas se você imprimir esse cachorrinho na Prusa e imprimir na Creality, você não vai ver a diferença. Pra você isso aqui é normalmente o resultado, o produto acabado. Isso é. Então, assim, os caras abriram de uma forma que tornou a tecnologia de impressão 3D acessível. Perfeito. Mas ainda que seja acessível, você vê $189. Por exemplo, a minha primeira impressora 3D, eu comprei uma usada por R$500. Minha esposa ficou doida no dia que eu cheguei em casa. Que qual é tamanho? Isso? É do tamanho aí imagine uma caixa aqui em cima desse monitor aí. Perfeito. Pronto, é desse tamanho aí, um cubo aí em cima. Mais Vocês ou não vão menos conseguir ver. É 1 metro quadrado por 1 metro quadrado por 1 metro quadrado. Perfeito. Tá ligado? 1 metro por 1 metro por 1 metro. Cúbico. Então, assim, chegou em casa, vai botar isso aonde, esse trambolho, não sei o quê, blá, blá, blá. Depois do primeiro dia que eu comecei a imprimir coisa pra ela, tá ligado? Vasinho. Até a gente tem um chaveiro que a gente dá. O cara foi esperto, viu? Comprou a esposa. É brincadeira? A gente tem um chaveiro lá, que eu não tenho aqui agora, mas tem um chaveirozinho que tem um rasgo embaixo, ele tem a marca da empresa, que a clínica de minha esposa chama Dentelli. Tem a marca da empresa e embaixo tem um rasguinho. Aí nesse rasguinho você passa o tubo de pasta de dente e você espreme a pasta de dente até o final, né? Então aí os pacientes que vão lá, que são particulares, fazem um clareamento, uma outra coisa, a gente dá um brindezinho, entendeu? Eles ficam doidos, né? Mas tem várias outras coisas para se fazer também. Então o custo, a minha primeira foi R$500, a minha segunda custou R$750, que era $189 na época. E hoje essa que custou R$750, $189, está custando R$2.500 por causa do aumento do dólar. Então assim, é acessível, mas também, mesmo sendo acessível, nem todo mundo vai ter a paciência para aprender, para fazer, porque é uma coisa que requer um estudo. É exatamente essa pergunta que eu ia fazer para você. O nível de competência técnica para você operar uma impressora 3D é algo que o indivíduo ele consegue aprender em pouco tempo ou ele vai precisar
tipo assim, se esforçar um pouco para poder conseguir manusear e operar a máquina e ser feliz com ela? Vou dar uma resposta conservadora. Que é o seguinte, depende de cada indivíduo, né? De quanto de esforço você vai empregar naquilo. Mas eu diria que o indivíduo médio não demoraria mais de 3 meses para aprender a dominar uma impressão 3D. Perfeito. A questão é que... Como é que eu falaria? É uma coisa que requer muita tentativa e erro. Mesmo você avançado. Então, eu vou pegar uma peça hoje que eu vou fatiar... Vou botar para imprimir, você vê essa peça aí que eu botei sua, eu vou até, não deveria falar, mas ela não tá perfeita. Houve um deslocamento de camada. Você vê que tem uma partezinha aqui que tá para fora, tá perfeito. Vendo? O que foi que aconteceu? Eu trocando o filamento na hora, mexi no motor, aí a correia deu um salto. Aí ele desalinhou, quando ele voltou para imprimir, a nova cor ficou fora da altura. Então o que é que acontece? Esse tipo de coisa vai acontecer. Como eu não conseguia mais tempo para poder trazer ainda hoje, não fiz outra. Mas depois eu vou fazer outra para vocês. Ah, maravilha. Então é isso. A pessoa vai aprender, mas isso não significa que é um processo linear, que você, depois que dominou, vai ter sempre 100% de sucesso. Várias coisas vão acontecer no percurso. E você vai ter que corrigi-las. Então não é uma coisa para quem não tem paciência, por exemplo. Então você, pelo que eu percebi, é o seguinte, você nesse mercado, você se aperfeiçoou, ou pelo menos está caminhando no aperfeiçoamento, de criar o objeto 3D, o digital, ok, e fazer ele sair do mundo do imaginário, de virtual, para o mundo físico. Isso. Então você atua nas duas frentes. Se o cara quiser só que seja criado, por exemplo, um objeto 3D, você faz. Todos esses modelos aqui que não estão na sua mão, eu peguei online. Todos esses. Por exemplo, nenhum desses aqui eu criei. Perfeito. Exceto esse. Que ainda assim a arte já é original, já existe essa bandeira. Eu só peguei e converti no símbolo. Mas isso aí tem até uma lição de empreendedorismo por trás disso que eu queria só dar um pitaco, que é o seguinte. É porque eu tô... Com a pandemia, eu vendi muita face shield. Aquela máscara frontal de acrílico. Sim, eu até vi no seu Instagram. Qual era a grande vantagem? É que a face shield está sendo usada por quem? Pelos profissionais de linha de frente. Os profissionais de linha de frente estão no fuzuê dentro do hospital, plantão, não sei o que, tira uma pessoa pega de uma, pega da outra, troca. Então, a grande sacada foi que eu personalizei, assim como eu fazia com a marca da minha esposa no extrator de pasta de dente, eu personalizei e botava o nome do médico em cima da face shield. Então, eles chegavam no hospital, o pessoal falava, onde é que você comprou? Aí, comprei com um cara aqui, toma o WhatsApp. Né? Então, eu vendi muita face shield personalizada. Só que qual é o problema? A pandemia vai passando, as face shields não vendem tanto. Eu faço outras coisas que, né, vão me dar o custo de oportunidade. A questão é, isso é um novo teste que eu estou fazendo, que eu quero fazer esses hexágonos com temas, né? Então, assim, temas libertários, temas conservadores, uma bandeira americana, uma bandeira brasileira, entendeu? Coisas que as pessoas queiram comprar por um fator ideológico ou uma identificação mais... não uma coisa genérica, um objeto genérico. Perfeito. Entendeu? Porque, uma coisa mais simbólica. Mais simbólica, Porque isso dá um gostinho, né? Pra pessoa. Lá na minha casa mesmo, por exemplo, a gente tem várias coisas que são decoradas em 3D. Então, minha esposa, ela adora... Quando era menor, né? Adorava Bob Esponja. Então, você chega lá no meu banheiro, eu tenho a casa do Bob Esponja, aquele abacaxi, né? Que ela bota um bocado de algodão dentro pra tirar a maquiagem quando chega do trabalho. Aí tem... ela gosta... Não sei se vocês, mas a gente aqui tem um apreço pela América. A Disney é um símbolo da América. Lá a gente gosta muito da Disney também. Então tem um Mickeyzinho que bota um vasinho de planta por cima que ela deixa na clínica. Então, assim, são coisas que remetem os valores que vocês compartilham. Isso, Então eu tô tentando dar o shift mais para esse lado. Porque as pessoas tendem a interagir mais. Você tomou algum curso para poder manusear... Porque a parte de 3D, eu sei pela sua formação de engenharia aí, deve ter dado alguma contribuição. Mas para manusear a impressora, você foi tudo autodidata? Vamos lá. Na verdade, sim. Muitas coisas... Eu vou fazer uma crítica aqui, que a crítica é a seguinte. Hoje em dia,
o custo marginal da educação é basicamente o custo de acesso à internet. Perfeito. Então você chega na internet, você aprende tudo. Quer fazer uma arma impressa em 3D? Tá aí na internet. Só pesquisar que vocês vão descobrir como é que faz. Então o que é que acontece? Eu fiz um curso, a Saga, que é a Escola de Games, Artes e Animação, aqui em Salvador. Aprendi muita coisa, me abriu muitas portas, mas o grosso do que eu sei sempre foi autodidata, pesquisando online e descobrindo online. Justamente por quê, né? Porque esse método de educação tradicional, antes da internet, ele vai ficar cada vez mais evidenciado que está defasado. Perfeito. Por quê? Porque a geração de professores sempre é uma geração de ex-alunos, que está ali só ensinando o mesmo que aprendeu. Então os caras não abrem, não falam nem inglês. Não chegam lá, não pesquisam o que é a novidade. As novidades que tudo vem de fora, né? Aí, só para fazer um adendo sobre isso, para falar um pouco mais do que eu faço também, pra gente não ficar só na impressão 3D, só para você ter noção. Eu tenho um background de programação, por causa da faculdade. Sim. Tive a minha empresa, que hoje chama Zero One Beat, antes chamava Icarus Dev, que era desenvolvimento, a gente fazia sites, sistemas e aplicativos. E aí eu fui migrando de programação para arte. E agora eu estou voltando de arte para programação. Agora olha que coisa interessante. Na verdade, o que eu faço hoje é uma coisa chamada proceduralismo. O que é proceduralismo? É você criar uma cadeia de processos, de regras, com programação estabelecidas que vão gerar uma arte por você. A grosso modo, você faz uma inteligência artificial que gera arte por você. Então, por exemplo, eu crio um conceito do que é um planeta. Aí, lá com esse conceito do que é o planeta, ao invés de eu fazer o planeta, eu posso pegar para o computador e falar: computador, faça para mim 500 planetas diferentes. E o computador faz para mim. Caraca, que massa. Qual é a grande vantagem disso? Aí eu vou fazer um outro adendo sobre empreendedorismo. A necessidade das pessoas não tem fim. Então você vai hoje, você bota lá no Netflix e você vai assistir uma série, a gente estava conversando sobre série antes de chegar aqui, você vai assistir uma série, aí você pesquisa 30 minutos o que vai assistir no Netflix, muitas vezes nem acha, às vezes bota um filme repetido. Por que isso? Porque o ser humano tem uma necessidade infinita de entretenimento, de conteúdo e tudo mais. E só existe uma forma da gente abastecer infinitamente essas pessoas, né? Que é como? Com inteligência artificial. A inteligência artificial possibilita que a gente crie mais em menos tempo, né? Para abastecer essa demanda. Então, por exemplo, você vai fazer... Eu vou trabalhar numa cena de Harry Potter que tem uma biblioteca cheia de livros. Se eu fizer só 5 livros e alguém botar lá a biblioteca cheia dos mesmos 5 livros, vai ficar óbvio que só são 5 livros, né? Então, sempre tem um número mínimo de o que a gente chama de assets, né? Que são recursos, modelos, para a gente fazer, para dar essa noção de variedade. E com essa técnica, que é proceduralismo, inteligência artificial, o que a gente faz é o quê? A gente consegue fazer com que, garantir, com 100% de certeza, que nenhum objeto daquele cenário vai ser igual ao outro, tá ligado? Que massa. Então, tudo criado pela inteligência artificial. E tudo criado pela inteligência artificial com base nas regras que você estabeleceu, né? É bem interessante, a toca do coelho. Isso tudo faz parte aí dessa nova revolução industrial. Com certeza. Como é que você vê, Thiago, por exemplo, no mercado baiano, a adaptação do mercado baiano dentro dessa nova perspectiva de inteligência artificial, impressão 3D, a percepção de que essa automação que a inteligência artificial proporciona, esse aumento de produtividade gera. Você acha que a gente está na época das cavernas ainda ou que a gente já começou a acordar e caminhar? A gente sabe que os grandes grupos já estão à frente aí, mas e o médio e pequeno empresário? Rapaz, é uma situação delicada, porque eu não vou dizer que a gente não faz as coisas aqui, né? Existem grupos de desenvolvimento de jogos, existe aquele novo centro tecnológico lá da Paralela, que tem alguns estúdios de jogos e tudo mais. Mas a grande verdade é que todos eles são financiados via iniciativa pública, né? Então, não é empreendedorismo. Eles não têm produto para vender. Eles não vendem, eles vivem de editais, né? Então, assim, eu cheguei a trabalhar aqui em um estúdio, fazendo uma série muito bacana, não posso falar sobre a série, mas é uma série muito bacana, 100% privada, os caras conseguiram um contrato com Netflix, etc. Vai sair eventualmente em algum momento no futuro, muito bacana. Mas tem outras que são financiadas pela Ancine, que tem um teor puramente
Aí eu já... Ó, como eu já tô fugindo da pergunta, mas é porque eu tenho que falar. Claro. Tem um teor, a gente tá na Rádio Conservadora, eu tenho que fazer a denúncia. Tem um teor extremamente marxista, ideológico, né? Então, assim, vão lançar agora aí pela Ancine a série, inclusive eu conversei com um cara, eu tava conversando com um cara sobre isso, né? Aí o cara falando mal de Bolsonaro, né? Quando eu vi que ele tava falando mal de Bolsonaro, eu falei, me desculpa, Virgínia, pô, o bicho não sabe nem do que tá falando, né? Aí ele falou assim, porque tem que voltar aí o mercado de editais, porque eu preciso finalizar o negócio, não sei o que lá. Ou seja, o cara bota um produto no mercado que ele sabe que não tem quem compre. Aí você vai ver o porquê que não tem quem compre. A história é a história de um menino que é filho de mãe solteira, que mora Isso tudo uma animação, como Shrek, por exemplo. Sim. Filho de mãe solteira que mora no Centro Histórico de Salvador e, de repente, no Centro Histórico de Salvador, ele encontra uma pedra mágica. Eu me pergunto aí, que pedra mágica é esse que ele não encontra no Centro de Salvador, né? E aí você vai ver os personagens adjacentes da nefasta série, né? Sim. Aí tem o peixeiro, que é português, mas por trás do peixeiro português tem uma crítica à colonização europeia. Tem personagem índio. Tem o cara que é o dono do museu, que é ranzinza, que quer pegar a pedra mágica e que é árabe. A melhor amiga do cara é filha de imigrante chinês. Então, assim... Você percebe que todos os elementos de doutrinação, isso claramente sendo financiado com o meu e seu imposto. E o mercado aqui é esse, tá ligado? E quem faz diferente disso tem uma verdadeira caça às bruxas promovida, tá ligado? Eu, quando comecei a largar algum conteúdo também no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que fala sobre proceduralismo, né? Inteligência artificial para jogos e tudo mais, para arte 3D. Os caras me caçaram, pô. Quando viram uma foto minha no meu Instagram, abraçado com o presidente, inclusive com o nosso colega Rafael, que tava aqui agora há pouco. Tá ligado? Você nunca vai trabalhar aqui em São Paulo. Você nunca vai conseguir. Se depender de mim, você nunca vai ter um... Ainda bem que eu não dependo dessa galera, tá ligado? Essa é a vantagem da liberdade, né? Porque a gente pode empreender e seguir a nossa vida de forma independente. Eu costumo dizer o seguinte, eu fui professor de empreendedorismo durante muito tempo na Fundação Getúlio Vargas. E eu costumava dizer para os meus alunos que empreendedorismo é um filho da liberdade. Então, a liberdade é a mãe, o empreendedorismo é o filho. E todo filho, ele é rebelde, ele é criativo, ele quer inovar, ele quer fazer uma série de coisas. E a liberdade, ela traz aquele ar da responsabilidade, o empreendedorismo da inovação, do desdobramento. Liberdade sem responsabilidade é libertinagem, né? Exatamente. Já diriam. Então, por isso que existe esse jogo de que um depende do outro para a gente poder construir a civilização. E o empreendedorismo, ele remete a essa ideia de você ter um sonho e de você usar a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, para você manifestar esse sonho no mundo e, a partir daí, você gerar valor para a sociedade. Então, por isso que o indivíduo, quando ele é livre e ele vive em uma sociedade que estimula o empreendedorismo, estimula a inovação, é o arcabouço, vamos dizer assim, os insumos necessários para você poder edificar algo bom, algo belo, algo sólido e que vai realmente tratar de vidas. Aqui é uma rádio conservadora, a gente fala muito de política e eu costumo muito dizer assim nos meus ciclos pessoais o seguinte: enquanto política divide, negócios unem. Com certeza. Então, só por conta disso você já percebe a moralidade do sistema de livre mercado. Porque até inimigos, a partir de negócios, se unem para atender interesses e bem comuns. Sim. Eu posso fazer um comentário aqui? Tem uma coisa que eu gosto muito. Eu sou um cara que eu gosto muito de ler, tá? Então, todo dia de noite eu dou uma lidinha. Não saio sem... Cadê meu Kindle? Não saio sem meu Kindle aqui, tá ligado? Já fiquei desesperado só de não achar aqui na mesa. E certa vez eu li o seguinte, né? Que o capitalismo, né, o livre mercado, a iniciativa voluntária entre indivíduos é a solução mundial para a paz. Porque é o único caso onde pessoas que têm opiniões diametralmente opostas conseguem gerar harmonia. Então, por exemplo, vai dar 11 horas, a gente vai sair para almoçar, eu vou descer lá no restaurante acreditando que o dinheiro que eu tenho na mão vale menos do que a comida que o cara tem para me oferecer.
E o cara lá tá acreditando o exato oposto do que eu acredito. Ele acredita que o dinheiro que eu tenho para levar vale mais do que a comida que ele tem. E a gente está disposto a trocar, né? Voluntariamente. Perfeito. E disso gera-se o quê? Paz, prosperidade, harmonia e sucesso, né? É o clássico vídeo, né, do Milton Friedman, que ele fala do lápis, né? Também, com certeza. Que na verdade esse texto dele não é a ideia intelectual, não parte dele, mas parte do Adam Smith. Isso. Que o Adam Smith, no Riqueza livro das A Nações, Riqueza né? das Nações, ele fala que para você fazer uma indústria de lãs, aí ele começa a falar de toda a necessidade da indústria de lãs, de navios para transportar, do aço para fazer a tesoura. E todo esse arcabouço envolve milhares de pessoas, de recursos e riquezas distribuídos ao longo de toda a sociedade. E pessoas diferentes e únicas, diferentes. com crenças diferentes. Podem ser inimigas a partir das crenças, né? Porque política tem muito disso de dividir, né? Eu sou Sim. direita, você é esquerda, então como a galera foi lhe perseguir porque você tinha foto lá com o presidente Bolsonaro. Diretor, você já tem aí o vídeo pronto? Tem a foto. Eu mandei o vídeo mostrando como é que se produz uma arma 3D. Olha a foto aí. E Show é de bonito bola. o design, né? Esse é um modelo, um revólver, na verdade, Pepperbox Style, né? Então ele não tem cano, ele dispara direto do tambor, mas de baixo calibre, justamente para fazer teste, não explodir na mão nem nada do gênero. Claro que isso não acontece, mas se a pessoa não tem uma experiência com impressão 3D, faz uma impressão, né, meio nefasta, sem a aderência certa entre as camadas e tudo mais, é sempre um risco, né? Você está lidando com metal. Então não é uma coisa que não façam em casa, se não souberem o que estiverem fazendo, né? Apesar também que é Qual crime. o calibre que esse tipo de arma normalmente pega? Essa, como eu te falei, essa daí é uma foto que eu peguei na internet, .22, mas tem 9mm, tem diversos tipos. Inclusive, armas mais complexas, né? Como escopetas, fuzis, rifles. Escopeta também? Escopeta também. Inclusive, nesse mesmo padrão aí do revólver, que a gente chama de Pepperbox, que é o cilindro rotando sozinho, né? Então ele consegue fazer diversos disparos sem você ter ação mecânica. Então quer dizer que se o totalitarismo chinês aí dominar o mundo, a impressora 3D vai ser o último bastião da liberdade. Graças a eles mesmos. Graças a eles mesmos. Estão dando a corda para se enforcarem. Ah, que maravilha. Porque eles reduziram o preço da impressora, né? Conseguiram fazer de forma bem acessível. Rapaz, que interessante. Eu não... E esse é só um processo, tá? Existem impressoras de resina, por exemplo, com muita aplicação para dental. Esses novos tipos de aparelhos dentais Invisalign, que você bota a plaquinha como se fosse a placa de clareamento. Todas essas são feitas também com impressão 3D, mas não no método que a gente chama de FDM, né? Que é fusão e depósito de material. O plástico sendo derretido e depositado. Então são outros processos, essa de resina. Uma vez eu assisti, acho que foi no Discovery, a maior impressora 3D do mundo imprimindo um barco. Sim, já vi já também. Incrível, né? Tem até impressora de concreto hoje em dia, pô, fazendo habitações. Rápido. Então quer dizer que assim, hoje as possibilidades estão no campo do infinito. Eu diria assim. A dificuldade hoje é tipo assim, são dificuldades que nos próximos 5 anos provavelmente devem ser superadas pela velocidade como as coisas estão. Sim e não. Porque tem dificuldades que são inerentes ao processo. Como aquela coisa que você falou, né? A taxa de resfriamento do material e tudo mais. Como eu comecei a falar sobre isso, mas não concluí. O PLA, por exemplo, ele, como eu falei, ele não é tóxico, tudo mais. Mas ele é um material que você imprime a baixa temperatura, 180 graus. O ABS eu imprimo a 250 graus. Então, o que é que acontece? Por que o ABS eu preciso imprimir mais quente? Porque à medida que ele esfria, ele retorce. Ele dá uma coisa que a gente chama de warp. Né? Ele desgruda da mesa e levanta a borda. Sim. Então, o que é que acontece? Ele tem que esfriar lentamente. Se eu ligar, por exemplo, o cooler da impressora para esfriar a peça enquanto está sendo impressa, que é o modelo, o PLA, a gente tem que fazer isso, ele dá esse warp. Então, por exemplo, são processos diferentes de imprimir materiais diferentes. Entendeu? Para quem deseja entrar nesse mercado, nesse segmento, impressão 3D,
as oportunidades existentes no mercado, qual o caminho que você orienta aí baseado na sua trajetória? Comprar a impressora e testar. Eventualmente você vai descobrir um mercado. Existem eu tenho diversos amigos que fazem diversas coisas diferentes para impressão 3D. Então tem gente, por exemplo, que faz mini broche de biquíni. Então existe uma marca de biquíni que tem uma pimentinha, o cara faz 150, 300 pimentinhas por semana para os biquínis da fábrica, tá ligado? Tem gente que faz impressão 3D, mas o foco da impressão não é a impressão em si, é a pintura. Então faz uma impressão de um boneco do Thanos e pinta e vende, né? Por R$1.500 o boneco, sei lá. Então tem gente que faz diversas coisas. Você tem que descobrir o que é a sua área. Se você gosta de carro, tem milhares de aplicações para carro. Se você gosta de aeronáutica, sei lá, aviãozinho de controle remoto, tem diversas aplicações. Eu vou fazer peças para drone. Porra, tem um mercado enorme de drone aí, de gente precisando de manutenção, que vai precisar de peça de plástico e não tem. Eu mesmo atendo uma gráfica aqui em Salvador, que eles têm diversas engrenagens das copiadoras, das matrizes, que quebram e eles precisam de mais, né? E aí eu fecho um pacotinho, faço 20 por vez para ele, entendeu? Aí ele passa 6 meses com aquelas peças. É muita coisa para se fazer. Tem que juntar, porque o que a gente estava falando é o quê? Criatividade, né? Empreendedorismo requer criatividade. E criatividade é nada mais nada menos do que você juntar duas coisas diferentes convergindo numa solução, né? Então, tem mercado, você tem que comprar impressora, aprender a imprimir e tentar prospectar os seus clientes de acordo com as atividades que mais te interessam, né? Aqui em Salvador, por exemplo, quantas impressoras 3D devem estar existindo aqui, mais ou menos assim? Você faz ideia? Porque eu, particularmente, nem imaginava que tinha aqui em Salvador. Vamos lá. Existe um grupo Impressão 3D Salvador no WhatsApp. O limite de grupo do WhatsApp é 255 membros e o grupo não tem 255 membros. Então eu estimo que deva ter menos de 255 pessoas com impressora 3D em Salvador. Claro que existem pessoas que não sabem que o grupo existe. Mas se o cara já é conectado a ponto de ter uma impressora 3D, de fazer modelagem 3D, de mexer no computador, para não descobrir o grupo, eu acho meio improvável. É um grupo quase de autoajuda aí, né? Com certeza. Ô, Thiago, você é um libertário, né? Eu gosto de pensar que sim. Massa, eu gosto de pensar que sim. Como é que você vê essa questão da impressora 3D e do empreendedorismo dentro da ótica libertária no mundo hoje? Porque a gente está vivendo um mundo hoje que a gente está percebendo os grandes oligopólios mundiais se consolidando de uma forma que vai ser impossível, dentro de um determinado horizonte de tempo, reverter isso. Porque eles estão criando as unidades supranacionais, interferindo em várias nações, uma nação vai interferindo na outra, então eles usam, seja mercado ou seja Estado, para destruir a liberdade. E eu sempre fico, às vezes, nos meus diálogos internos lá, fazendo reflexões internas de caminhos que o ser humano terá nos próximos anos para poder garantir, minimamente que seja, alguns alicerces de liberdade. Então, assim, eu vejo que o empreendedorismo está sendo muito massacrado e eu acredito que nos próximos anos vai começar a existir uma perseguição no empreendedorismo na internet. A gente já tem, por exemplo, aqui no Brasil, que as pessoas acham que não, a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. As pessoas acham que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que visa garantir a privacidade, garantir a segurança. Mas, na prática, o que essa lei está fazendo é dificultar a vida de quem está empreendendo. Como toda lei, né? Porque como você, vou montar um site, aí eu vou fazer o cadastro dos meus clientes. Pronto, a lei já se aplica a você, meu amigo, e você vai ter que atender aos critérios da lei. Se adequar. E é uma lei que tem punições, é uma lei que exige de você um grau de profissionalismo que naquele momento você pode não ter, em termos de processo. E normalmente quem começa não tem, né? Não tem. Então, para mim, essa lei, ela foi um cavalo de... É pior que o Marco Civil da internet.
por sinal. Eu até tenho estudado ela um pouquinho para entender as consequências dela. E eu vejo, eu não sei porquê, mas eu enxergo na impressora 3D uma dessas ferramentas que vão ajudar a garantir a liberdade em um futuro próximo, porque a gente está vivendo hoje na era do serviço. Se a gente for parar para ver, todas as grandes empresas, elas estão quebrando a ideia do produto, ou reduzindo pelo menos a ideia do produto e fomentando mais a ideia do serviço. Porque o serviço, se você não atende as minhas regras, eu corto e tiro você, eu expurgo você. Então, por exemplo, você pega o Uber. Então, eu não vou ter mais o carro, porque eu tenho a facilidade do Uber. Mas se porventura o meu CPF não atender ao termo de uso do Uber, o Uber me dá um pé na bunda. Então, como você acaba criando todo um critério, uma estrutura que tira do indivíduo a propriedade privada, com a desculpa de que é melhor e mais barato para ele adquirir o serviço, coletivizar, você tem, por um lado, algo bom, efetivamente, mas você tem o risco de, no longo prazo, você acabar centralizando na mão de poucos a propriedade privada como um todo. Isso vai ameaçar a civilização geral. Essa é pelo menos a leitura que eu tenho disso tudo. E eu vejo na impressora 3D essa ferramenta de burlar esse sistema que quer fazer de nós escravos no serviço. Porque a partir do momento que eu sou obrigado a contratar o serviço, eu não tenho outra alternativa, eu me torno um escravo do sistema com a ilusão de que eu tenho a liberdade de contratar o serviço. Você já parou para pensar sobre esse aspecto da impressora 3D ou eu estou viajando na minha cabeça, cara? Rapaz, é uma questão difícil. Eu não vou ser hipócrita e dizer que eu consigo acompanhar tudo isso aí. Muita coisa daí eu acho que é mais específica para essas outras áreas, para esses outros mercados, né? Tipo, carro, essas outras commodities. Claro que a impressão 3D ela vai te dar uma liberdade, de fato, de você sair da sua condição que você está através de fornecer seus serviços, né? Seja fazendo peças, seja você empreendendo mesmo e, sei lá, tem gente que faz coisa para aniversário de festa, né? De criança, forminha de doce, não sei o quê. Seja você exercendo sua liberdade como burlando um decreto do governo dizendo que você não pode se armar, por exemplo. Então, assim, a liberdade tem várias facetas, né? Liberdade econômica, liberdade pessoal, etc, etc, etc. Então, eu vejo que sim, alguns pilares dessa liberdade podem ser destravados, né? Liberados, como o caso dos armamentos, e em outros eu vejo também que vai haver muita regulamentação. Inclusive, na própria questão do armamento, trazendo a questão de trás para frente, agora, recentemente, na data que o Biden assumiu, todas as empresas de hospedagem de arquivos que tinham arquivos 3D de armas foram cancelados. Caraca. Então, por exemplo, você conhece o Zoom? Sim. O Zoom comprou uma empresa chamada Keybase. O Keybase era um aplicativo base blockchain, tipo Bitcoin, sim, onde a gente conseguia hospedar os arquivos e conversar com outros libertários, né, que estavam trabalhando nos modelos, né? E aí, o que é que eles fizeram? Tiraram todos os arquivos do ar, né? O Zoom, quando comprou o Keybase, tirou todos os arquivos do ar. Mas, na verdade, os arquivos só saíram do ar na data da posse do Biden. E aí, vários repositórios começaram a cair ou ser ameaçados. Por exemplo, quem trabalha com desenvolvimento conhece o GitHub, que é um site para hospedar código. Mas lá também você pode hospedar alguns arquivos. Então, tem um GitHub só de arquivos de arma 3D. Esse GitHub tá para cair. Se já não caiu, eu não cheguei a conferir. Mas os outros todos caíram. Caraca. O DefCAD, etc. Então, assim, sem dúvida existe um cerceamento da liberdade nesse aspecto. Porque o que é que o pessoal... Inclusive, eu mandei uma entrevista pro Rafael sobre isso, do cara que fez a primeira arma 3D, que é o Cody Wilson. Sim. E aí ele fala assim, você não pode desenhar essa linha e dizer que o cara não pode ter acesso a um arquivo em 3D. Porque o arquivo em 3D... é uma arte, e uma arte é uma forma de expressão. Com certeza. Do meu discurso, né? Um arquivo 3D não é uma arma 3D. Perfeito. Não é uma arma impressa em 3D, né? Então, sobre esse argumento, eles conseguiram manter até recentemente. Mas agora, com a posse do Biden, essas coisas começaram
a cair por terra, né? Eles descumpriram os acordos que fizeram. Esqueci o nome, acho que é a ATF, que é a Agência Regulamentadora de Armas dos Estados Unidos. Tá aí soltando os cachorros em cima dos YouTubers que fazem impressão de arma em 3D e... apesar do movimento... Aí vem a questão, né? Essa regulamentação, onde ela vai chegar? Um lado, que é o lado da liberdade, eu não querer ter autorização do governo para me defender. E o outro lado, eu usar uma impressora 3D para prover renda para minha família. E aí, a galera que provê renda para a família, que faz bonequinho, que faz peça, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, agora vai ter um acesso dificultado à compra de impressoras 3D, porque alguns decidiram não passar pelo background check e imprimir uma arma em casa, tá ligado? Então, agora, a gente vai começar a ver impressoras 3D encarecendo cada vez mais. Quem tem... Vai já tem, quem não poder ter, comprar. Quem não tiver vai ficar mais caro, vai ter dificuldade, se você for comprar, por exemplo, um material mais tenaz como, sei lá, nylon, que você não precisa nem botar os metais para tirar com nylon, que o nylon aguenta a temperatura e a expansão dos gases e tudo mais. Se você for fazer isso, eles vão pedir, porque como você compra uma lata de tinta e tem que botar seu CPF para dizer... Pra que você quer Porra, tinta? velho. Brincadeira. Então, assim, e foi aquilo que eu te falei. Vamos fechar o cerco. A impressão de armas 3D, ela não é 100% impressa. Tem molas, tem parafusos, tem pinos do martelo, etc. Então não é uma coisa também que você vai apertar o botão e sair pronto. Você vai ter que estudar o processo, como é que faz, melhorar suas impressões, tudo isso. E, só para amarrar essa questão final, entender que a impressão de arma 3D, por exemplo, ela, apesar de ser uma coisa pela liberdade... Em qual sentido ela é pela liberdade? É porque essas peças que você imprime em 3D são as peças que seriam serializadas em um mercado convencional. Então, um lower de uma R15, que é a peça principal, porque a cada arma, o lugar onde recebe o serial é diferente. Tem umas que é no conjunto de gatilho, tem umas que é no frame realmente, tem umas que é perto do não sei o que do cano. Então, tem vários lugares. Então, a impressão 3D serve para você fazer essas peças sem serial, porque você não quer passar pelo background check. Entendeu? Então, nesse não sentido, sei se respondeu a sua pergunta ou um porque pouco. É nesse sentido mesmo que eu falo. Que, por exemplo, a partir do momento que você pode produzir uma arma em casa, por exemplo... ou você já pode hoje, arma, mas mas impressão 3D é uma nova forma de se fazer. Perfeito. Mas e não a arma só. A gente pode estender isso a diversos outros produtos. Você acaba tirando a renda de muitos oligopólios que já estão estabelecidos aí e que têm seus interesses ameaçados a partir do momento em que indivíduos podem ter acesso aos seus produtos ou produtos similares sem passar pelas mãos e crivo deles. Sim, sim, sim. E isso aí acaba se tornando esse maior obstáculo para esses indivíduos quererem nos dominar. Então, isso aí que você com falou certeza. agora. O maior obstáculo é a descentralização. E aí, para a gente caminhar para o encerramento do programa, eu já estou vendo ali que já está se aproximando já de 1 hora, o que é que pode ser feito para que as pessoas entendam, né, o potencial da impressora 3D? A gente está mostrando aqui objetos de plástico, né, objetos em formatos simples, vamos assim dizer. Mas o que é que pode ser feito? Você falou aí de concreto, casas que até podem comida. ser feito. Até comida pode ser feita. Hoje em dia já existem impressoras 3D de chocolate, por exemplo, para grandes buffets. Você pode fazer uma escultura de uma mulher nua e servir em chocolate. Fica a sugestão aí para quem estiver ouvindo. Sensacional. Então, assim, é uma tecnologia, é um método que ainda está em plena expansão. Em plena expansão. Uhum. Bem, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado do programa hoje. Tiago, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Sensacional a gente ver que no mercado baiano a gente tem figuras assim como você. Porra, valeu. E para vocês que nos assistem, entendam o seguinte. Dentro de um jogo de xadrez, a gente tem diversas peças. Uma das peças é a torre. E a torre simboliza a esfera econômica. E dentro da esfera econômica, nós precisamos atuar, nos desenvolvermos para poder combater nessa área também e nessa peça. Assim como o bispo representa o sistema de crença e é no bispo que atua a informação e a desinformação,
o cavalo representa o aspecto militar, bélico, ou as mais diversas áreas de briga, seja jurídica também. Então, dentro do tabuleiro existem diversas peças. Então, nós precisamos nos desenvolver nas mais variadas áreas, até porque ganhar dinheiro é uma necessidade humana para garantir a liberdade, porque senão nós vamos ficar todos dependentes do Estado e toda a relação de dependência, se não existir ali uma questão ética e um equilíbrio de poder, transforma-se em uma relação de submissão, de dominação. E é isso que todos nós lutamos para evitar ocorrer. Espero que esse debate, essa conversa assim, com o Thiago tenha despertado para você sobre a dimensão desse mercado, entender um pouquinho mais aí sobre o que é que está acontecendo nessa revolução 4.0 que está chegando aí, vai quebrar médios empresários, pequenos empresários, se não se atentarem a essas mudanças que estão vindo aí. E essa quebradeira dos pequenos e médios vai beneficiar os grandes e vai beneficiar também o processo de dominação global, porque todos nós vamos cair aí na renda básica universal e teremos que andar na linha para não sermos expurgados do sistema. Então, por mais duro que seja dizer isso, isso é uma verdade que se desenha a cada dia. Espero que tenham gostado. O checkmate, terminou e vejo vocês na próxima quarta-feira no checkmate e hoje à noite, 19 horas, eu, professor Gervásio Lopes, estarei comandando o Hora 360. Fui promovido, quem sabe, vejo vocês à noite. Um abraço. Prado Radio, Brasil.